Me chamo Celestina Ramos da Costa. Hoje carrego 85 anos nas costas e muita coisa guardada no peito. Moro sozinha numa casinha simples, no fim de uma estradinha de terra batida, onde o silêncio costuma gritar mais alto do que qualquer rádio ligado. Quem me vê assim, andando devagar pelo quintal ou varrendo a varanda cedinho, nem imagina o que já vivi. Por muitos anos, engoli minha história a seco, calei meus traumas e enterrei minhas dores como quem esconde semente podre na terra. Mas chega uma hora que o peso do passado começa a latejar nos ossos da gente. É como se as lembranças batessem à porta, exigindo ser ouvidas. E hoje, pela primeira vez, eu decidi abrir essa porta. Decidi contar tudo, do começo até o fim. O que aconteceu naquela noite de fogo. Quem eu era. E quem eu precisei me tornar. Mas antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. De onde é que você está me assistindo? Me conta aí nos comentários. É do interior? Da cidade grande? Tá vendo do celular, da televisão, ou tá só ouvindo enquanto faz outra coisa? Quero saber onde é que minha voz está chegando, porque hoje eu preciso que alguém escute o que eu nunca tive coragem de dizer em voz alta. Vou te contar minha história de dor. Quando era menina, eu devia ter uns 7, 8 anos. A vida era diferente. A gente vivia numa casa boa, de madeira tratada, que meu pai mesmo cortou e preparou. Tinha um terreiro grande na frente, onde as galinhas ciscavam o dia inteiro, e um quintal cheio de pé de fruta, manga, goiaba, jabuticaba. Minha mãe, Francisca, sempre dizia que Deus tinha sido generoso com nossa família. E eu acreditava. Meu pai, Sebastião, era um homem trabalhador, de mãos calejadas e sorriso fácil. Acordava com o cantar do galo e só voltava quando o sol já tinha ido embora. A terra dava bom fruto pra gente, tinha fartura na mesa. As colheitas eram motivo de festa, vinha gente de todo canto ajudar. E depois era só alegria, com violeiros tocando até de madrugada, enquanto os mais velhos contavam causos de assombração que me davam arrepio na alma. As festas de São João eram o que eu mais gostava. Minha mãe fazia pamonha, canjica, bolo de milho e o cheiro tomava conta da casa toda. Meu pai armava uma fogueira tão grande que o clarão dela alumiava até o caminho da roça. Os vizinhos vinham, traziam os filhos e a gente brincava de roda, pulava fogueira, soltava balão. É engraçado como a memória guarda essas coisas boas com tanto detalhe. Consigo sentir o gosto daquela canjica até hoje. Foi numa dessas festas que notei pela primeira vez o jeito que meu tio Juvenal olhava para minha mãe. Ele era irmão mais novo do meu pai. Vivia sozinho numa casinha perto da nossa. Nunca se casou. Homem calado, de poucas palavras, mas que tinha no olhar um brilho estranho quando minha mãe passava. Na época, eu era pequena demais para entender, mas hoje sei que aquilo já era sinal do que estava por vir. Naquele tempo, minha mãe era uma mulher bonita. Não dessas belezas de revista, mas tinha um jeito doce de falar, um sorriso que iluminava o rosto todo e mãos sempre ocupadas, ou fazendo comida, ou costurando, ou me penteando os cabelos antes de dormir. Ela gostava de contar histórias. Tinha um jeito especial de fazer isso. Mudava a voz para cada personagem, fazia uns gestos com as mãos e eu ficava ali, deitada na cama de palha, ouvindo, imaginando cada detalhe. As histórias dela eram quase sempre sobre gente simples que, mesmo enfrentando dificuldades, acabava encontrando um jeito de ser feliz. Quando penso naquela época, vejo que a felicidade é que nem essas nuvens de verão que passam pelo céu. A gente acha que vai durar para sempre, mas é só um momento. Nossa casa era simples, mas nunca faltou amor, nem comida. Meu pai e minha mãe se davam bem, coisa rara naqueles tempos em que homem achava que mulher era só para servir. Eles conversavam, riam juntos, se respeitavam. Às vezes, eu acordava de noite e escutava eles conversando baixinho na cozinha, planejando o futuro, sonhando com coisas melhores para mim. Queriam que eu estudasse, fosse gente importante, como dizia meu pai. Na escola da vila, eu era aplicada, aprendia rápido, e a professora sempre dizia que eu tinha futuro. Quando voltava para casa com algum elogio da professora, meu pai enchia o peito de orgulho.
essa menina vai longe, ele falava. E eu crescia acreditando nisso, sonhando com um mundo além daquelas terras. Mas sempre ali, por perto, como uma sombra que a gente sente mas nem sempre enxerga, estava meu tio Juvenal. Ele aparecia nos almoços de domingo, trazia alguma caça ou pesca, sentava na ponta da mesa e quase não falava. Mas seus olhos nunca deixavam minha mãe. Com o tempo, comecei a notar como meu pai ficava diferente quando o irmão estava por perto. O sorriso sumia, as palavras ficavam mais curtas e um silêncio pesado tomava conta da casa. Tinha algo errado ali, algo que criança nenhuma conseguiria entender direito. A vida no sítio seguia seu ritmo próprio, marcado pelas estações do ano, pelas colheitas, pelo cantar dos passarinhos que anunciavam a chuva ou o tempo bom. Eu crescia em meio a tudo isso, aprendendo os segredos da terra com meu pai, os da cozinha e da costura com minha mãe. Nossos dias eram simples, mas cheios de significado. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 13 anos, quando ajudei meu pai a fazer o plantio do milho. Ele me ensinou a distância certa entre as covas, a quantidade de sementes, o jeito de cobrir com terra sem apertar demais. Para a planta crescer forte, tem que ter espaço para respirar, ele dizia. E enquanto a gente trabalhava lado a lado, sob o sol quente daquele dia, ele me contou histórias da família, de como os ramos da costa tinham chegado naquela terra há muito tempo, fugindo da seca brava do Nordeste. Contou do pai dele, meu avô, que eu não cheguei a conhecer. E foi aí que, pela primeira vez, falou algo sobre o irmão mais novo. Juvenal sempre foi diferente, ele disse, parando de cavar e olhando para o horizonte. Desde pequeno queria o que era dos outros, nunca se contentou com o que tinha. Na hora, não entendi direito o que aquilo significava. Achei que era só coisa de irmão mais velho implicando com o mais novo. Mas agora, tantos anos depois, vejo que ele já sabia. Talvez sempre soubesse do perigo que morava ao lado. E mesmo assim, nunca imaginou até onde o ódio e a inveja podiam levar uma pessoa. Como poderia? A gente nunca espera o pior de quem tem o mesmo sangue. Foi nesse tempo que as sombras começaram a se aproximar da nossa família, devagar, silenciosas, como a noite que vai caindo aos poucos sobre o dia, até engolir toda a luz. Foi assim que as coisas começaram a mudar na nossa vida, devagarzinho, que nem água de chuva que vai se juntando em goteira até virar enxurrada. Eu já estava com 14 anos, corpo mudando, cabeça cheia de sonho, quando notei que as visitas do tio Juvenal tinham ficado mais frequentes. Ele aparecia sem avisar, às vezes em dia de semana mesmo. Chegava com desculpa de trazer uma melancia da roça dele, um pouco de rapadura, uma galinha caipira. Minha mãe, que era só bondade, recebia ele bem, oferecia café, agradecia pelos presentes. Meu pai, no começo, também não via maldade naquilo. Mas logo seu semblante foi mudando. Eu percebia que ele ficava ressabiado, de sobrancelha franzida, olhando de canto para o irmão. Uma vez, escutei sem querer minha mãe falando baixinho com ele. "Sebastião, deixa disso, é seu irmão, sangue do seu sangue." E meu pai respondeu com uma voz que nunca tinha ouvido antes. "Sangue ruim também é sangue, Francisca." Foi a primeira vez que senti medo de verdade. Um medo sem nome, sem forma, mas que apertava meu peito como mão de gigante. Numa tarde de domingo, estava todo mundo reunido no almoço. Minha mãe tinha feito um frango que era de comer rezando. O tio Juvenal chegou sem ser convidado, já meio alto de cachaça, coisa que não era costume dele. Sentou na mesa, serviu-se de comida e começou a contar umas histórias antigas, de quando ele e meu pai eram meninos. No começo, estava tudo bem, mas daí ele começou a soltar umas indiretas. Sebastião sempre foi o preferido do pai. Sempre ficou com o melhor de tudo. Meu pai tentou mudar de assunto, mas o tio insistia cada vez mais amargo. "Não é verdade, irmão? Você sempre levou vantagem, na herança, na terra melhor. Até na mulher." Aquele almoço terminou antes da hora. Meu pai mandou eu ir para o meu quarto, mas eu fiquei escutando escondida atrás da porta da cozinha. Eles discutiram feio. Meu pai disse para o tio nunca mais pisar na nossa casa, que estava cansado das provocações, que sabia muito bem o que ele andava pensando.
O tio Juvenal riu daquele jeito que arrepia a espinha da gente e disse: Você sabe mesmo, irmão? Então sabe que ela devia ter sido minha. Foi a primeira vez que vi meu pai perder a calma de verdade. Ele agarrou o irmão pela camisa, quase levantou ele do chão. Minha mãe entrou no meio, chorando, implorando para eles pararem. O tio saiu da nossa casa jurando que aquilo não ia ficar assim. Naquela noite, escutei meus pais conversando até tarde. Minha mãe contou uma coisa que eu nunca tinha sabido. Antes de conhecer meu pai, o tio Juvenal tinha se declarado para ela, mas ela não quis nada com ele. Depois, quando conheceu meu pai, se apaixonou logo de primeira. Juvenal nunca aceitou isso direito. Pensava que o irmão tinha roubado ela dele, por isso nunca se casou, nunca olhou para outra mulher. Ficou cultivando aquele sentimento doente por anos e anos, deixando crescer que nem erva daninha no coração. Fiquei noites sem dormir direito depois disso, pensando no olhar do meu tio, naquele brilho estranho que eu tinha notado desde pequena. Agora entendia o que era. Uma mistura de desejo e ódio. Uma coisa que não tinha nome, mas que era perigosa demais. Nas semanas que se seguiram, parecia que a tempestade tinha passado. O tio Juvenal não apareceu mais, e a vida foi voltando para o seu ritmo normal. Mas meu pai andava inquieto. De noite, ele fechava todas as janelas e portas com mais cuidado. Verificava 2, 3 vezes. Começou a guardar um facão debaixo da cama. Minha mãe rezava mais que o costume. Eu escutava ela murmurando orações antes de dormir, pedindo proteção, pedindo paz. Num domingo, quase um mês depois daquela briga, estávamos voltando da igreja quando vimos fumaça saindo lá da banda da nossa roça. Corremos até lá e vimos que alguém tinha ateado fogo na plantação de milho, que estava quase no ponto de colher. Meu pai ficou em silêncio, olhando para o estrago, mas eu vi lágrimas nos olhos dele. Era o trabalho de meses destruído em poucas horas. Ele não precisou dizer nada. Todos nós sabíamos quem tinha feito aquilo. Naquela mesma noite, meu pai foi até a casa do irmão tirar satisfação. Voltou tarde, com o rosto fechado, sem querer conversar. Só disse para minha mãe: ele tá pior do que eu pensava. 2 dias depois, encontramos nossa vaca leiteira morta no pasto, com marcas de facão no pescoço. Foi como se alguém tivesse declarado guerra contra a nossa família. Numa comunidade pequena como a nossa, logo correram os comentários. As pessoas começaram a evitar tanto nós quanto o tio Juvenal. Ninguém queria se meter naquela história. Até que um dia, o compadre Pedro, que era amigo de confiança do meu pai, veio até nossa casa para avisar. Sebastião, o Juvenal anda dizendo por aí que vai se vingar de você, que você vai perder o que mais ama nessa vida. O medo virou nosso companheiro de todo dia. Vivíamos esperando o pior, mas sem saber quando ou como ele viria. Meu pai contratou um rapaz da vila para ajudar na roça e ficar de olho na propriedade. Não deixava mais minha mãe ir sozinha até o rio lavar roupa. Eu sempre ia junto. As noites eram as piores. Qualquer barulho lá fora me fazia pular da cama. O vento nas folhas das árvores, um animal passando pelo terreiro, tudo virava motivo de susto. Numa dessas noites, acordei com vozes alteradas. Meu pai e meu tio discutindo lá na frente de casa. Fui até a janela e vi os dois, cara a cara, debaixo do luar. O tio Juvenal gritava: Você destruiu minha vida, Sebastião. Ela devia ter sido minha. E meu pai, firme como sempre foi, respondeu: Ela nunca foi sua, nunca seria. Francisca sempre soube o que queria. Vi quando meu tio avançou contra meu pai, os dois rolaram no chão como 2 meninos brigando, só que com ódio de homem. Minha mãe acordou com a gritaria, saiu correndo e eu fui atrás. Quando chegamos lá fora, meu pai já tinha dominado o irmão, segurava ele no chão. O tio olhou para minha mãe com aqueles olhos vermelhos de raiva e de cachaça e disse: Você ainda vai se arrepender, Francisca. Todos vocês vão. Meu pai o soltou, mandou ele ir embora e nunca mais voltar. Enquanto se afastava cambaleando no escuro, o tio Juvenal gritou: Isso não acaba assim, não! Vocês vão ver! Na volta para dentro de casa, minha mãe chorava silenciosamente. Meu pai, com o rosto marcado pela luta, abraçou ela e disse: Não se preocupe, não vou deixar ele chegar perto de vocês.
Naquela noite, ninguém mais dormiu. Ficamos sentados na cozinha, esperando o amanhecer, como se a luz do dia pudesse afastar as sombras que se fechavam ao nosso redor. Mas o pior ainda estava por vir. E nem toda a luz do mundo seria capaz de impedir o que o ódio de um homem rejeitado pode fazer. Tem coisa que a gente conta, e parece que está acontecendo de novo. Tamanha a força que ficou guardada dentro da gente. Aquela noite, aquela maldita noite que mudou tudo. Já faz tanto tempo, e ainda sinto o cheiro da fumaça, o calor das chamas lambendo as paredes de madeira da nossa casa. Era uma quinta-feira, me lembro bem. Tinha feito um dia quente, e a noite estava abafada, sem vento nenhum. Meu pai tinha ficado até tarde na roça, tentando salvar o que restou da plantação depois daquele fogo que o tio Juvenal tinha posto. Minha mãe preparou uma sopa de mandioca com carne seca, e a gente jantou em silêncio. Naqueles dias, as palavras tinham ficado raras lá em casa. Cada um carregava seu medo calado. Depois de ajudar a lavar os pratos, fui para o meu quarto nos fundos da casa. Meu pai verificou todas as portas e janelas, como tinha feito nas últimas semanas. Lembro que ele disse: "Durma com Deus, filha." Foram as últimas palavras que ouvi dele. Deitei na minha cama, mas o sono não vinha. Ficava pensando nas ameaças do tio, na tristeza que tinha se abatido sobre nossa família. Lá pelas tantas, devo ter cochilado. Não sei quanto tempo se passou até que acordei com um cheiro forte de querosene e fumaça. Abri os olhos e vi que já tinha fumaça entrando por baixo da porta do meu quarto. Pulei da cama assustada e corri até a porta, mas não abri. Tinha aprendido com meu pai que, em caso de incêndio, a gente deve verificar primeiro se a porta não está quente, sinal de que o fogo está do outro lado. Coloquei a mão na madeira e senti o calor. O fogo já tinha tomado o corredor. Foi quando ouvi os gritos, gritos que até hoje ecoam nos meus pesadelos, nas minhas noites de insônia. Meu pai e minha mãe gritando por socorro, chamando meu nome, e outra voz também. Uma voz embriagada, raivosa, que reconheci na hora. Era o tio Juvenal. Me abaixei e olhei pela fresta debaixo da porta. Foi quando vi aquela cena que ficou marcada a ferro e fogo na minha alma. Meu tio, segurando um galão, jogando querosene pelas paredes da sala, pelos móveis, enquanto gritava coisas horríveis para o meu pai. "Você roubou ela de mim, Sebastião. Ela devia ter sido minha. Agora vocês vão pagar. Vocês vão queimar no fogo do inferno." O fogo se alastrava rápido demais. As paredes de madeira da nossa casa, ressequidas pelo calor dos últimos dias, pegavam fogo que nem palha seca. Escutei meu pai implorando: "Juvenal, pelo amor de Deus, deixa a Francisca e a menina saírem. Faz o que quiser comigo, mas deixa elas saírem." E o tio respondeu com uma risada que não parecia mais de gente: "Vocês vão ficar juntos até o fim. É o que vocês sempre quiseram, não é? Então vai ser assim." E ouvi o barulho de algo pesado sendo arrastado. Mais tarde entendi que ele tinha trancado a porta do quarto dos meus pais por fora, usando algum móvel para impedir que eles saíssem. A fumaça já estava ficando mais espessa no meu quarto também. O calor aumentava. Eu tossia, meus olhos ardiam e o pânico tomou conta de mim. Olhei para a janela do meu quarto. Era pequena, mas eu também era magrinha, podia passar por ali. Com muito custo, consegui abrir. Continuava ouvindo os gritos desesperados dos meus pais. "Pai, mãe, tô indo ajudar vocês!" gritei. Mas a resposta veio em forma de ordem. "Celestina, pula pela janela! Sai daí agora!" Era a voz da minha mãe, entrecortada pela tosse. "Salva tua vida, filha." O fogo já está chegando no meu quarto. As chamas já entravam pela porta. Não tinha mais tempo. Com o coração partido, obedeci minha mãe. Subi no parapeito da janela e me joguei para fora. Caí no chão duro, senti uma dor terrível na perna, mas consegui me levantar. Do lado de fora, o horror era ainda maior. A casa inteira estava tomada pelo fogo, as chamas saíam pelas janelas, o telhado começava a ceder. Corri até a porta da frente, tentei abrir, mas estava trancada. Bati, gritei e chamei por meus pais. Nada. Só o barulho do fogo consumindo tudo. Foi quando vi meu tio saindo pelos fundos da casa, cambaleando. Ele não me viu. Sumiu na escuridão da noite enquanto eu ficava ali,
paralisada, vendo minha vida inteira virar cinzas. Os vizinhos mais próximos já vinham correndo, atraídos pelo clarão e pela fumaça. O compadre Pedro foi o primeiro a chegar. Me encontrou caída de joelhos diante daquele inferno, com queimaduras nos braços e pernas, o rosto coberto de fuligem e lágrimas. Ele tentou entrar na casa para salvar meus pais, mas já era tarde demais. O telhado desabou com um estrondo terrível, e eu soube, naquele momento, que estava sozinha no mundo. A dor que senti não tem tamanho, não tem nome, não cabe em palavra nenhuma que já foi inventada. Era como se tivessem arrancado tudo de dentro de mim, deixando só um buraco vazio. Alguém me enrolou num cobertor, me levou para longe dali. Lembro dos rostos das pessoas ao redor, da pena que vi nos olhos deles, dos cochichos. Mas era como se eu tivesse virado uma concha vazia, via e ouvia tudo de longe, como se não fosse comigo. Quando o dia amanheceu, só restavam as paredes carbonizadas da nossa casa e um monte de cinzas onde antes tinha sido meu lar. Os corpos dos meus pais foram encontrados abraçados no que sobrou do quarto deles. Naquele momento, em meio à dor que me consumia, fiz um juramento silencioso. Jurei pelos restos mortais dos meus pais que um dia, não importava quanto tempo levasse, eu faria justiça. Que o tio Juvenal pagaria pelo que fez. Esse juramento virou a única coisa que me manteve viva nos dias, meses e anos que se seguiram. Foi o que me deu forças para continuar respirando quando tudo que eu queria era me juntar aos meus pais. Foi o que me fez sobreviver às queimaduras, à febre, à dor, ao desespero. E foi o que, 20 anos depois, me levou até a porta da casa dele, com um plano bem traçado na cabeça e o coração fechado para qualquer sentimento que não fosse o desejo de vingança. Depois daquela noite, minha vida virou um pesadelo que não acabava nunca. O povo do lugar me recolheu, não podia deixar uma menina de 14 anos sozinha naquele estado. Foi o compadre Pedro e a mulher dele, Dona Benedita, que me levaram para a casa deles. Gente boa que nunca vou esquecer. Eles tinham uma filha, a Arlinda, que era da minha idade. No começo, eu mal falava, mal comia. As queimaduras nos meus braços e pernas doíam demais, mas nem se comparavam com a dor que carregava dentro do peito. Todo mundo notava que eu tinha ficado diferente. Antes era uma menina falante, cheia de vida. Depois do fogo, era só uma sombra, uma casca vazia. Durante o enterro dos meus pais, fiquei parada olhando para os caixões sem derramar uma lágrima sequer. As lágrimas tinham secado junto com a minha infância naquela noite. O padre falou umas palavras bonitas, o povo rezou, mas eu só pensava numa coisa. Cadê meu tio? Cadê o assassino? Ninguém sabia dele. Tinha sumido depois do incêndio como fumaça no ar. As autoridades vieram, fizeram perguntas, anotaram tudo num papel. Disseram que iam procurar por ele, que a justiça seria feita. Mas naquele tempo, naquele fim de mundo, que justiça podia esperar? Um delegado de fora que vinha uma vez por mês, uns soldados que mal sabiam ler e escrever? E mesmo que pegassem ele, que diferença ia fazer? Meus pais continuariam mortos, minha casa continuaria sendo um monte de cinzas e eu continuaria sendo aquela menina quebrada por dentro. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. Meu corpo foi sarando aos poucos, as queimaduras viraram cicatrizes, marcas que carrego até hoje nas pernas e nos braços, lembrança permanente daquela noite. Mas por dentro, a ferida continuava aberta e sangrando. Todo santo dia, eu acordava com o mesmo pesadelo. Via meus pais gritando por socorro, via as chamas subindo pelas paredes, sentia o cheiro de fumaça. Acordava gritando, suada, e a Arlinda, que dormia comigo no mesmo quarto, me abraçava até eu me acalmar. Às vezes, passava dias sem falar uma palavra. Ficava sentada na varanda da casa dos Vasconcelos, olhando para o nada, repassando na cabeça os detalhes daquela noite, pensando no que poderia ter feito diferente. E se eu tivesse acordado mais cedo? E se tivesse conseguido entrar no quarto dos meus pais? E se tivesse corrido para pedir ajuda antes? A culpa me corroía por dentro que nem ferrugem em metal. Dona Benedita tentava me consolar.
Dizia que não tinha como eu ter impedido o que aconteceu, que eu mesma quase tinha morrido também. Mas aquilo não aliviava meu sofrimento. Um dia, ela me levou na igreja. Sentou comigo num banco e disse que eu precisava conversar com Deus, que só Ele podia dar conforto para o meu coração. Eu olhei para a imagem de Cristo crucificado e perguntei em silêncio: por quê? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que não salvou meus pais como salvou a mim? Não ouvi resposta nenhuma, só o silêncio da igreja vazia. Com o tempo, aprendi a guardar minha dor só para mim, a não mostrar para os outros o que passava dentro da minha alma. Era como se eu tivesse construído um caixão pequeno dentro do peito, onde enterrei a menina que fui um dia, junto com todas as lembranças felizes. Por fora, comecei a parecer normal de novo. Voltei a falar, a ajudar nos trabalhos da casa, a conviver com as pessoas. Até voltei para a escola, mas não era mais a aluna aplicada de antes. Agora só queria aprender o suficiente para poder me virar sozinha no mundo, porque eu sabia que não ia ficar para sempre na casa dos Vasconcelos. Eles eram bons, mas não eram minha família. E eu tinha um propósito na vida agora, uma promessa a cumprir. Foi mais ou menos 1 ano depois do incêndio que ouvi a primeira notícia sobre meu tio. Um tropeiro que passava pela região comentou que tinha visto um homem parecido com a descrição do Juvenal, numa cidade a umas 10 léguas dali. Disse que ele tinha mudado o nome, que agora se chamava Antônio, e trabalhava como ajudante numa venda. Quando ouvi aquilo, senti meu sangue ferver. Ele estava por aí, vivendo uma vida nova, enquanto meus pais apodreciam debaixo da terra. Naquela mesma noite, peguei um pedaço de papel e comecei a escrever um plano. Eu já tinha 15 anos, não era mais criança. Sabia que precisava ser paciente, que a vingança é um prato que se come frio, como dizia meu pai. Que se eu quisesse fazer justiça com minhas próprias mãos, precisava ser esperta, calculista. Não podia simplesmente sair correndo atrás dele. Esperei completar 16 anos para colocar meu plano em ação. Nesse meio tempo, trabalhei duro ajudando os Vasconcelos na roça, na criação, em tudo o que podia. Guardei cada tostão que eles me davam, escondia num buraco que fiz embaixo da cama. Uma noite, quando todos dormiam, arrumei meus poucos pertences numa trouxa, peguei o dinheiro economizado e deixei um bilhete agradecendo por tudo que tinham feito por mim. Saí sem fazer barulho, com o coração apertado por deixar para trás as únicas pessoas que tinham sido boas comigo depois da tragédia, mas determinada no meu caminho. Peguei carona com um caminhoneiro até a cidade onde diziam que meu tio estava. Era um lugar maior que nosso povoado. Tinha até uma praça com concreto, algumas lojas, uma igrejinha. Fiquei hospedada numa pensão barata e comecei a procurar trabalho. Logo arranjei emprego numa barraca da feira vendendo verduras. Dali eu podia observar o movimento da cidade, conhecer os moradores, perguntar disfarçadamente sobre um tal de Antônio que tinha chegado fazia pouco tempo. Não demorou muito para descobrir onde ele morava e trabalhava. Um dia, de longe, vi ele pela primeira vez depois do incêndio. Estava mais velho, mais acabado, com o cabelo ralo e a barba por fazer. Trabalhava descarregando mercadoria numa venda. Meu primeiro impulso foi correr até lá, gritar na cara dele, acusar ele na frente de todo mundo. Mas me controlei. O ódio tinha me ensinado a ter paciência. Ele não me reconheceria. Eu tinha crescido, mudado, não era mais aquela menininha assustada. E assim começou minha transformação. De vítima passei a ser caçadora. A menina frágil tinha morrido no incêndio. No lugar dela nasceu uma mulher movida por um único propósito: fazer justiça com as próprias mãos, custe o que custasse. Os anos foram passando e eu fui criando raízes naquela cidade. De menina assustada virei mulher feita, com voz firme e olhar que não baixava para ninguém. Comecei na barraca da feira, depois fui trabalhar numa venda e com o tempo consegui juntar um dinheirinho e abrir meu próprio negócio. Uma banquinha onde vendia ervas, chás e remédios caseiros que aprendi a fazer com minha mãe. As pessoas me conheciam como Rosa. Nunca usei meu nome verdadeiro. Era como se Celestina tivesse morrido naquele incêndio junto com meus pais. Rosa era trabalhadeira, de pouca conversa, mas respeitosa. Ganhei confiança do povo da cidade.
Enquanto isso, observava de longe a vida do meu tio, que todos conheciam como Antônio. Ele continuava na mesma venda, vivendo numa casinha simples nos arredores da cidade. Bebia demais, às vezes sumia por dias, voltava com cara de quem tinha brigado com o diabo. Com o tempo, foi ficando mais velho, mais acabado. Tinha pesadelos, gritava de noite. Soube disso por uma vizinha dele que vinha comprar chá para dormir na minha barraca. Ele tá com a alma pesada, Dona Rosa, dizia ela, sem saber que falava com a sobrinha do homem. Diz que vê fogo quando fecha os olhos, que escuta gritos. Deve ter feito muita maldade nessa vida. Eu apenas concordava com a cabeça, guardando cada informação. Foi assim que descobri que nem todo castigo vem do céu. Às vezes, o inferno a gente carrega é dentro da própria cabeça. Mas aquilo não me bastava. Eu queria mais. Queria que ele soubesse quem eu era, que olhasse nos meus olhos antes de partir desse mundo. Queria que ele soubesse que a menina que escapou das chamas tinha virado seu juiz, júri e carrasco. Comecei então a segunda parte do meu plano. Uma noite, escrevi a primeira carta. Era simples, poucas palavras. Eu sei quem você é, Juvenal. Sei o que você fez com seu irmão, sua cunhada e com sua sobrinha. O fogo não apaga tudo. Não assinei, claro. Coloquei debaixo da porta dele e voltei para minha casa. Na semana seguinte, escrevi outra. As almas dos mortos não descansam. Eles gritam seu nome, Juvenal. Vi o efeito das cartas nele. Começou a olhar por cima do ombro quando andava na rua, a beber ainda mais, a ter um olhar assustado de animal acuado. Cada vez que ele passava perto da minha barraca, eu abaixava a cabeça, escondia o rosto. Ele nunca me deu muita atenção. Para ele, eu era só mais uma vendedora, uma mulher qualquer. Como poderia imaginar que aquela menina magrela de 14 anos tinha se transformado naquela mulher de olhar duro? As cartas continuaram. Você acha que está a salvo aqui com seu nome falso? A justiça tem braços longos, Juvenal. Depois de recebê-las, ele ficava dias sem sair de casa. Eu tinha virado o caçador, e ele a presa. Tinha invertido o jogo. Não era mais aquela menina indefesa, agora eu estava no controle, decidindo quando e como atacar. Isso durou anos. Eu me aproximei de pessoas que conheciam ele. Fiz amizade com a vizinha dele, com o dono da venda onde trabalhava. Juntei cada pedacinho de informação sobre a vida dele como quem monta um quebra-cabeça. Descobri que vivia sozinho, sem amigos verdadeiros, afogando as mágoas na cachaça. Soube dos pesadelos que tinha, das noites em claro, do medo que crescia dentro dele a cada carta que recebia. Um dia, depois de quase 10 anos morando naquela cidade, soube que ele tinha ficado doente. Uma febre forte que não passava. A vizinha dele, que agora confiava em mim como numa filha, me pediu para fazer um chá que ajudasse. Vou fazer sim, dona Genilda, falei. Vou eu mesma levar lá para ele. Quando entrei na casa dele pela primeira vez, senti um calafrio. Era um lugar triste, escuro, com cheiro de mofo e cachaça velha. Ele estava deitado numa cama improvisada, magro, pálido, tremendo de febre. Não me reconheceu. Como poderia? Eu tinha me transformado tanto. Me apresentei como Rosa, a mulher das ervas, amiga de Dona Genilda. Dei o chá para ele, ajudei a se sentar. Enquanto cuidava dele, observava cada detalhe daquele rosto que eu tinha odiado por tanto tempo. Estava marcado pelos anos, pelo remorso talvez, pela vida dura que levava. Pensei em revelar quem eu era ali mesmo, mas algo me segurou. Não era a hora ainda. Ele se recuperou daquela febre, mas nunca mais foi o mesmo. A doença tinha levado o que restava de força nele. Agora era um velho frágil, que mal conseguia trabalhar. O dono da venda, com pena, deixava ele fazer uns bicos, varrer o chão, organizar as prateleiras. Eu continuei mandando as cartas, cada vez mais ameaçadoras. Seu tempo está acabando, Juvenal. Logo você vai prestar contas. Ele definhava a olhos vistos, assombrado por um inimigo que não conseguia identificar. Às vezes eu ia até a casa dele, levava comida, remédios.
Ele me agradecia com voz fraca, sem saber que aceitava a ajuda das mesmas mãos que escreviam aquelas cartas, das mesmas mãos que um dia executariam a sentença final. Os anos passaram e eu já estava com 34 anos quando decidi que era hora de concluir o que tinha começado 20 anos antes. Meu tio estava com quase 70, um velho acabado, doente, vivendo de favor. A última carta que mandei dizia apenas: amanhã. Naquela noite, não consegui dormir. Repassei mentalmente cada detalhe do meu plano, cada passo que daria no dia seguinte. Não sentia alegria nem excitação. Era como se estivesse me preparando para qualquer outra tarefa. Plantar uma roça, construir uma cerca, apenas algo que precisava ser feito. Quando o sol nasceu, peguei uma trouxa com minhas coisas, tranquei minha casa e caminhei até a estação de ônibus. Comprei uma passagem para bem longe dali, para depois do que ia acontecer. Deixei a trouxa guardada num armário da estação e voltei para a cidade. Passei na minha barraca pela última vez. Peguei algumas coisas que precisava, me despedi silenciosamente daquele lugar que tinha sido meu por tantos anos. Depois, quando o sol já estava alto, caminhei até a casa do meu tio. Bati na porta. Quando ele abriu e me viu, não havia reconhecimento nos olhos dele. Posso entrar, seu Antônio? Preciso conversar com o senhor. Ele hesitou, desconfiado, mas deixou. Assim que entrei, fechei a porta atrás de mim. Olhei bem nos olhos dele e disse: o senhor não me conhece, seu Antônio. Ou devo dizer, tio Juvenal? Foi como se um raio tivesse caído. Ele recuou, os olhos arregalados, a boca aberta. Então conseguiu balbuciar: Celestina? É você, menina? E naquele momento, 20 anos depois, a menina que tinha escapado das chamas finalmente estava cara a cara com o homem que tinha destruído sua vida. Passaram-se 20 anos desde o incêndio que levou meus pais dessa vida para outra. 20 anos carregando essa dor no peito, esse fardo pesado que não deixava eu dormir direito, que me acordava de madrugada com o cheiro de fumaça nas narinas. 20 anos vivendo como Rosa, a mulher das ervas, escondendo quem eu era de verdade. E ali estava ele na minha frente, meu tio Juvenal, agora um velho fraco, trêmulo, encostado na parede da casa dele como um bicho acuado. Celestina? É você, menina? Ele me olhava com os olhos arregalados, como se tivesse visto uma assombração saída do outro mundo. E, de certa forma, era isso mesmo que eu era. Uma alma que ele julgava ter mandado para o outro lado junto com meus pais, mas que tinha sobrevivido para fazer justiça. Sou eu sim, tio Juvenal, a mesma menina que o senhor tentou queimar junto com meu pai e minha mãe naquela noite. A mesma que viu o senhor jogando querosene pelos corredores da nossa casa. A única que escapou para contar a história. As pernas dele bambearam de vez e ele caiu sentado numa cadeira velha que tinha ali perto. A boca dele abria e fechava que nem peixe fora d'água, querendo dizer alguma coisa, mas sem achar as palavras. Foi então que eu tirei da sacola que levava um pedaço de corda. Num foi difícil de amarrar ele naquela cadeira. Tava tão fraco, tão assustado, que nem força para resistir tinha mais. Enquanto amarrava, falei tudo que estava engasgado na garganta tantos anos. Falei da dor de crescer sem pai nem mãe, das noites em claro, das cicatrizes que carregava no corpo e na alma. Falei das cartas que mandei, do medo que plantei nele gota por gota, dia após dia. Quando acabei de amarrar, olhei bem dentro dos olhos dele e foi aí que vi uma coisa que me abalou por dentro. Aqueles olhos eram iguaizinhos aos do meu pai. O mesmo formato, a mesma cor. Por um segundo, quase fraquejei. Mas Num podia voltar atrás. Num, depois de tanto tempo, tanto sofrimento, tanta espera. Fui até o fogão velho que tinha num canto da cozinha e abri o registro do gás, deixando aquele cheiro forte se espalhar pela casa. Depois fui até o micro-ondas, desses bem antigos que ele tinha ali em cima de uma mesa, e coloquei papel alumínio dentro. Vi ele me olhando, entendendo pouco a pouco o que eu estava fazendo. Por favor, Celestina, não faz isso, ele implorou com a voz engasgada. Já tô velho, doente. Sei que merecia morrer há muito tempo pelo que fiz, mas... Eu interrompi ele. O senhor teve 20 anos para se arrepender, tio.
20 anos vivendo enquanto meus pais apodreciam debaixo da terra. 20 anos escondido com outro nome, outra vida, enquanto eu carregava o peso do que o Senhor fez. Mesmo assim, quando vi ele chorando, algo estranho aconteceu comigo. Lembrei de quando era pequena, de quando esse mesmo homem me carregava nos ombros, me ensinava a pescar no riacho, me trazia doces escondido da minha mãe. Como um homem que um dia foi bom podia virar uma criatura tão ruim? O que a inveja e o ciúme tinham feito com ele? Por um instante quase desisti. Quase desamarrei ele e fui embora. Mas então, as lembranças daquela noite voltaram com toda a força. Os gritos dos meus pais trancados no quarto, o calor das chamas lambendo minha pele, o cheiro de carne queimada que nunca mais saiu das minhas narinas. Balancei a cabeça para espantar a fraqueza e continuei com o plano. Liguei o micro-ondas com o alumínio dentro no tempo máximo e fui até a porta. Antes de sair, olhei para ele uma última vez. Que Deus tenha mais misericórdia da sua alma do que o Senhor teve da vida dos meus pais. Fechei a porta e caminhei rápido, sem olhar para trás. Não tinha andado nem 100 metros quando ouvi o barulho. Primeiro um estouro forte, depois o som inconfundível do fogo se alastrando, quebrando vidros, devorando madeira. Olhei para trás. Continuei andando como se nada tivesse acontecido, como se fosse só mais uma tarde qualquer naquela cidade. Peguei a trouxa que tinha deixado na estação de ônibus mais cedo e embarquei no primeiro que saía dali. Sentada na janela, vendo a paisagem passar, senti uma coisa estranha no peito. Era o alívio que eu esperava sentir, aquela sensação de missão cumprida, de justiça feita. Era um vazio imenso, um buraco que parecia não ter fundo. Tinha acabado. 20 anos, de espera, de preparação. E agora tinha acabado. Quis chorar, mas as lágrimas não vinham. Era como se tivesse secado por dentro junto com tudo mais. O ônibus seguiu viagem e eu fui junto, deixando para trás a cidade, o corpo do meu tio nas cinzas daquela casa e uma parte de mim que nunca mais ia recuperar. Cheguei em outro lugar, bem longe dali, onde ninguém me conhecia. Comecei tudo de novo, pela terceira vez na vida. Já não era mais Celestina nem Rosa. Agora era Maria, uma mulher de meia idade que vendia ervas e remédios naturais, que morava sozinha, que falava pouco de si mesma. Os anos foram passando, e o que eu tinha feito foi se transformando numa lembrança distante, quase como se tivesse acontecido com outra pessoa. Às vezes, acordava de noite suando frio, com o cheiro de queimado nas narinas. Mas não eram mais os meus pais que eu via nas pesadelos. Era o rosto do meu tio, amarrado naquela cadeira, me implorando perdão com os olhos iguais aos do meu pai. À medida que eu fui ficando mais velha, mais o arrependimento foi crescendo dentro de mim. Vingança é que nem cachaça. Parece doce quando desce, mas depois queima por dentro e deixa a cabeça zonza. Percebi que tinha virado aquilo que mais odiava, alguém capaz de tirar a vida de outro ser humano a sangue frio. Alguém que planejou, executou e fugiu, igualzinho ao que meu tio tinha feito tantos anos antes. A diferença é que ele fez por ciúme doentio, e eu por uma sede de justiça que acabou virando apenas sede de sangue. Meu tio já era um velho quando eu o matei, um homem doente, quebrado, consumido pela culpa. Os pesadelos dele, o medo constante com as cartas que eu mandava, já era um castigo por si só. Talvez fosse punição suficiente deixar ele viver com o peso do que fez até o fim natural dos dias. Mas naquela época eu não conseguia enxergar isso. Tava cega pelo ódio, pela dor. Hoje, com essa idade toda nas costas, vejo as coisas diferente. O tempo é mestre em ensinar lições que a gente demora a aprender. Fiz uma visita ao túmulo do meu tio, muitos anos depois. Foi enterrado como Antônio, sem ninguém saber quem ele realmente era ou o que tinha feito. Ninguém suspeitou de nada na época. Um velho morando sozinho, provavelmente adormeceu com o fogão ligado. Essas tragédias acontecem todo dia por aí. Acendi uma vela no túmulo simples e pedi perdão. Não a ele, mas a mim mesma. Por ter me tornado o que me tornei. Por ter permitido que o ódio consumisse minha vida inteira,
que ditasse cada passo que dei por tantos anos. E agora aqui estou, uma velha de 85 anos, sentada nessa cadeira de balanço, olhando para o pôr do sol e contando essa história pela primeira vez. Talvez seja um jeito de me redimir, de deixar um aviso para quem vier depois. A vingança num curador só a espalha como fogo em palha seca. Tem dias que acordo pensando, será que valeu a pena? Será que meus pais, lá de cima, ficaram felizes com o que eu fiz? Acho que não. Minha mãe, tão religiosa que era, sempre dizia que vingança é coisa do tinhoso, que Deus é quem faz justiça no tempo dele. Mas eu não quis esperar pelo tempo de Deus. Quis resolver com minhas próprias mãos, do meu jeito, e assim virei igual ao homem que mais odiava nessa vida. Isso é o que mais dói. Quando me olho no espelho hoje, com essa cara enrugada, esses cabelos brancos, às vezes é a cara do meu tio que vejo me encarando de volta. Porque no final, acabei fazendo igualzinho a ele. Planejei, executei e fugi. A diferença é que ninguém nunca soube. Eu escapei. Pelo menos do julgamento dos outros, porque do meu próprio julgamento não tem como escapar. Fui vivendo minha vida, tentando fazer o bem onde podia, como se cada gesto meu fosse uma tentativa de costurar o estrago que deixei lá atrás. Me tornei conhecida na vizinhança como aquela senhora que tem sempre um chá pra dor, uma reza para aliviar o peito, um pão quente para quem chega com fome. Talvez fosse culpa, talvez fosse instinto, mas cuidar dos outros se tornou minha forma de pedir perdão ao universo. Casei tarde, já com os cabelos começando a embranquecer. O nome dele era Gerson Ferreira, um homem bom, viúvo de primeira esposa, que nunca me pressionou por respostas. Ele dizia que a gente não devia mexer no que o tempo já tinha enterrado. Era tranquilo, falava pouco e sorria com os olhos. Trabalhamos juntos, levantamos essa casa com as próprias mãos, tijolo por tijolo, rindo e suando sob o sol quente do interior. Nosso filho, Marcelo, veio quando eu já pensava que não podia mais ser mãe. Foi um presente inesperado, o tipo de bênção que a gente não espera, mas agradece para o resto da vida. Criamos ele com simplicidade e amor, ensinando a respeitar os outros, a falar a verdade, a não virar as costas para ninguém. Ele cresceu forte, curioso, cheio de sonhos. Se formou, foi para a capital, arrumou emprego, construiu a própria família. De vez em quando, ele vem me visitar com os netos, que correm por esse quintal como ele corria. Só que ele não sabe de nada. Para ele, sou só uma velha comum que perdeu os pais num incêndio quando era adolescente e que depois seguiu a vida do jeito que deu. Às vezes, me pego olhando para ele e pensando se devia contar. Mostrar que por trás dessas rugas existe uma história muito mais escura do que ele imagina. Mas aí eu lembro que mãe quer que o filho descubra que a pessoa que o criou com amor também foi capaz de matar? Perdi Gerson há 10 anos, vítima de um derrame que o levou sem aviso, numa manhã em que o café ainda fumegava na mesa. Depois disso, essa casa ficou grande demais para mim. A cama virou um deserto gelado e o silêncio passou a me fazer companhia. Tenho minhas galinhas no quintal, um cachorro velho chamado Pingo que já não escuta direito, mas late para cada sombra que o vento inventa. Cultivo um jardim simples, com ervas, flores e lembranças que brotam mesmo sem plantar. É uma vida silenciosa, mas não infeliz. Aprendi a fazer as pazes com meus próprios fantasmas, mesmo que alguns ainda batam na porta de madrugada. Porque o que importa mesmo, no fim das contas, não é a justiça que a gente impõe, mas a paz que a gente encontra. E essa, meu filho, é a parte mais difícil de todas. Depois daquele dia triste em que deixei a cidade para trás, carregando o peso de minhas escolhas e o vazio que a vingança não preencheu, jurei a mim mesma que nunca mais voltaria às terras onde tudo começou. O interior, com suas estradas de terra batida, o cheiro de chuva no ar e o canto dos passarinhos que um dia me trouxeram paz, agora era sinônimo de dor, de chamas que nunca se apagaram de minha mente. Cada vez que fecho os olhos, sinto o calor das labaredas. Ouço os gritos de meus pais e vejo o rosto do tio Juvenal, amarrado e implorando:
antes que o fogo o consumisse como consumiu minha infância. Voltar para lá seria como abrir uma ferida, que, embora cicatrizada por fora, ainda sangra por dentro. Não tive coragem. Não tenho até hoje. Mesmo estando tão longe, não posso evitar que minha mente viaje para aquele lugar. Me pergunto se o compadre Pedro e Dona Benedita, o casal que me acolheu depois da tragédia, ainda estão vivos. Eram pessoas boas, de coração aberto, que me deram abrigo quando eu não tinha mais nada. Lembro do cheiro do pão que Dona Benedita assava todas as manhãs, do jeito calmo como o compadre Pedro me ensinava a consertar cercas na roça. Será que envelheceram bem? Será que ainda moram naquela casa de paredes brancas, com o terreiro onde eu brincava com Arlinda, a filha deles? Arlinda, minha companheira de tantos momentos difíceis, que dividia comigo o mesmo quarto e me abraçava nas noites em que os pesadelos me faziam gritar. O que será que ela se tornou? Será que seguiu os sonhos de ser professora, como dizia quando éramos jovens? Ou a vida a levou por outros caminhos, tão imprevisíveis quanto os que me levaram aonde estou hoje? Essas perguntas me consomem, mas ao mesmo tempo me aterrorizam. Se eu soubesse que eles ainda estão lá, vivos, parte de mim gostaria de mandar uma carta, de agradecê-los por tudo o que fizeram por mim. Mas outra parte, a maior, tem medo do que poderia encontrar. E se a vila mudou? E se os rostos que um dia me acolheram agora me olhassem com desconfiança, sem saber que a Rosa que vendia ervas era a mesma Celestina que fugiu anos atrás? E se o fogo que destruiu minha família também deixou marcas invisíveis naqueles que ficaram, transformando-os em sombras de quem foram um dia, o trauma é um peso que carrego como uma mochila cheia de pedras. Cada vez que penso em voltar, sinto um nó na garganta, um frio na espinha, como se o chão sob meus pés pudesse se abrir e me engolir de volta para aquela noite de horror. Não é só o medo do que poderia encontrar, mas também o medo do que ainda carrego dentro de mim. Será que, ao pisar novamente naquele chão, as chamas voltariam a me consumir? Será que os fantasmas dos meus pais e do meu tio surgiriam, exigindo mais explicações do que já dei a mim mesma? Por isso, escolhi ficar aqui, neste lugar novo, onde ninguém sabe meu nome verdadeiro, onde posso ser Maria, a Senhora das Ervas, sem que os olhos dos outros procurem por segredos que prefiro manter enterrados. Meu jardim, minhas galinhas, meu balanço na varanda, tudo isso é um escudo contra as lembranças. Mas às vezes, no silêncio da noite, quando o vento sussurra entre as árvores, ouço um chamado distante, como se a terra de onde vim ainda me quisesse de volta. É um chamado que ignoro, porque sei que, se cedesse, talvez não tivesse forças para escapar novamente. Talvez, um dia, antes que meus dias cheguem ao fim, eu encontre coragem para enfrentar aquelas estradas de novo. Mas, por agora, prefiro viver com as perguntas sem resposta, com a dor que aprendi a carregar como parte de quem sou. O interior, com suas festas de São João, seus pés de fruta e suas noites estreladas, ficou para trás, guardado em um canto da memória que raramente abro. E assim, sigo, uma velha de 85 anos, tentando encontrar paz em um mundo que, para mim, sempre será dividido entre o antes e o depois do fogo. Hoje, nessa idade avançada, com o corpo cansado e a mente cheia de lembranças, penso muito no que vem depois dessa vida. Será que vou encontrar meus pais de novo? E se encontrar, o que vou dizer para eles? Como vou explicar o que fiz em nome do amor que sentia por eles? E meu tio, será que ele também vai estar lá, do outro lado? A ideia me assusta. Não sei se estou preparada para esse encontro, para esse acerto de contas final, mas uma coisa aprendi: não adianta correr do que a gente fez. A gente carrega as ações da vida inteira, as boas e as ruins, como carrega a própria sombra. Podem passar anos, décadas, a gente pode fingir que esqueceu, pode até acreditar que esqueceu, mas lá no fundo, nos cantos escuros da memória, aquilo continua lá, esperando a hora de sair e nos confrontar de novo. Se pudesse voltar atrás, faria diferente. Deixaria meu tio viver com a culpa dele, que já era castigo suficiente. Vingança é que nem tomar veneno esperando que o outro morra.
No final, é você mesmo que se destrói. Demorei muito para entender isso. A menina magoada que fui um dia pensava que matando o assassino dos pais ia encontrar paz. A velha que sou hoje sabe que a paz não vem de fora, vem de dentro, do perdão, mesmo nos casos mais difíceis. Não tô dizendo que consegui perdoar meu tio completamente, isso seria mentira. Mas aprendi a conviver com o que aconteceu, a aceitar que o passado já foi, que nada vai trazer meus pais de volta, nem desfazer o que eu mesma fiz. A vida é assim. A gente faz escolhas e depois vive com elas, querendo ou não. O fogo que destruiu minha família acabou destruindo a mim também, só que de um jeito diferente, por dentro. Mas das cinzas sempre pode nascer alguma coisa. E talvez contar essa história seja meu jeito de renascer, de deixar um aviso para quem vier depois. O ódio consome primeiro quem odeia, muito antes de alcançar quem é odiado. Minha história é um relato de dor, vingança e redenção. Perdi meus pais num incêndio causado pelo tio Juvenal, movido por ciúmes e ódio, e carreguei esse trauma por toda a vida. Fugindo da minha terra natal, me tornei Rosa, depois Maria, planejando minha vingança até confrontar e matar meu tio anos depois, na esperança de encontrar paz. Mas a vingança só trouxe vazio. Hoje, envelhecida, vivo sozinha, tentando fazer o bem e buscar redenção, mas nunca retorno ao meu passado, marcado pelo fogo e pelas lembranças. Aprendi que o ódio consome quem o sente, e que a paz verdadeira vem do perdão, não da vingança. Se você se emocionou com minha jornada, curta, deixe seu comentário. O que achou da minha história? Acredita que a vingança trouxe justiça ou apenas mais sofrimento? Sua opinião é muito importante para mim. Compartilhe esta narrativa para inspirar outros a refletirem sobre o poder do perdão e as cicatrizes que carregamos. Vamos juntos discutir como superar o passado e encontrar paz interior.